Olá, estamos iniciando esse nosso curso de Daniel, onde vamos aprender muito sobre o livro. Daniel é um livro impressionante. Vocês viram num vídeo introdutório que eu fiz, que eu disse que o livro de Daniel, ele merece ser estudado. E os sábios podem entender o livro de Daniel, não é? Lembram-se que eu disse de Daniel 12, 8 a 10? Ali diz que muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, vamos ser sábios, né? Vamos ser sábios. O livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, vamos pedir sabedoria a Deus nesse momento ao começarmos o nosso estudo. Querido Pai, querido Deus que dá o conhecimento a cada pessoa que pede. O Senhor prometeu no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos a Tua palavra, especialmente esse estudo do livro de Daniel. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dito neste canal que a nossa Bíblia é uma linha do tempo do planeta Terra. Começa lá na criação e vai até a nova Terra, né? Começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. E o personagem central é Jesus. E Deus, através da Bíblia Sagrada, Ele revela as coisas que Ele vai fazer. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, eu não canso de dizer isso nos meus vídeos, certamente o Senhor soberano, certamente o Senhor Deus, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem revelar, Ele revela tudo, né? E a linha do tempo da Bíblia é impressionante, porque quando você vai estudando do Gênesis até o Apocalipse, você percebe como Deus criou esse planeta, como manteve, como Ele tem sido justo, misericordioso, muitas vezes tendo que agir com dureza, muitas vezes salvando com misericórdia. E a promessa é fiel para os últimos dias também, né? No livro do Apocalipse. E se você quer saber alguma coisa sobre o futuro, leia a Bíblia Sagrada. Ela vai contar para você através das profecias, porque a profecia é a história escrita antecipadamente. Antes que aconteceu, Deus já previu e Deus compartilhou com seus profetas, né? Deus não faz nada sem avisar. E a Bíblia trata especialmente do grande conflito entre Jesus e Satanás. É isso que se trata a Bíblia Sagrada. Ela conta como é que o mal veio para esse planeta. E nós estamos vivendo num tempo terrível, né? Em breve, Daniel capítulo 12, diz que vai haver uma tribulação qual nunca houve. Alguns acreditam que essa tribulação, esses momentos difíceis, já vão começar agora. E a gente saiu recentemente de um problema grave de doença, né? Em que muitos ficaram doentes, aí assolou o mundo todo. E parece que aquilo já era o suficiente, mas diz que não. Daniel 12 diz assim: haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. Isso porque há essa guerra entre Jesus e Satanás. É o grande conflito. O grande conflito. Quando você lê Apocalipse, capítulo 12, 7 a 8, a gente vê como começou isso. Leiam comigo. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 até o 8. Diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O Apocalipse fala que houve uma guerra, uma batalha no céu. E esses anjos maus, inclusive a quantidade é descrita no Apocalipse, 1/3 dos anjos, são lançados para a terra, né? Em Apocalipse 12, verso 9, diz: o grande dragão que foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E essa quantidade enorme de demônios
vieram aqui para esse planeta há milênios atrás. E ele tem atrapalhado esse planeta. Ele tem criado reinos, impérios, estado por trás de reis, de governadores, de imperadores. E essas pessoas, obedecendo a ele, porque acreditam que ele é o príncipe deste mundo, ele acredita que ele manda neste mundo, e ele tenta, né? Dá poder a alguns, dá dinheiro para outro, e as pessoas ficam submissas a ele. Quantas pessoas fazem um pacto com o diabo? Que coisa terrível. Deveriam fazer pacto com o Criador, mas não. Vem assim só na frente, mas ele cobra depois. Inclusive, Ellen White fala quando é que começou isso na Terra. Quando é que essa encrenca, essa luta, esse conflito veio para a Terra. Ela diz assim, no Grande Conflito, página 552, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos, continuada na Terra. Então, já por quase 6.000 anos, esse conflito se encontra aqui na Terra. É interessante quando você coloca a história da Bíblia numa linha do tempo. Eu gosto de algumas linhas do tempo. Existe uma linha do tempo que aparece, que foi feito pelo Amazing Facts, do doutor e pastor Doug Batchelor. Né? Amazing Facts. Eles fizeram uma linha do tempo maravilhosa, onde você percebe como as coisas foram acontecendo, desde a criação, Noé, o dilúvio, os patriarcas, o Egito, os juízes, o reino ali unido, depois o reino dividido, o exílio, assim vai até o tempo de Jesus, até os dias de hoje. E como eu quero tratar de Daniel, nessa linha do tempo é colocado a vida de Daniel mais ou menos entre o ano 622 a.C. ao ano 530 a.C. Eu digo mais ou menos porque não existe uma data precisa para a vida de Daniel, mas é aproximadamente isso aí mesmo. E ele teria vivido cerca de 92 anos, de acordo com essa linha do tempo e de estudiosos. E o Daniel é um livro aberto, mas também é um livro que trata desse grande conflito, dessa guerra. E hoje eu quero trazer para vocês um panorama geral. Depois nós vamos assim capítulo por capítulo. Hoje é um panorama geral do livro de Daniel. Daniel, o grande conflito, um livro aberto, né? Mas é um grande conflito também entre duas cidades, entre Jerusalém e entre Babilônia. Jerusalém é a cidade onde era a sede do governo do povo de Deus, né, e de Daniel. E Babilônia, a sede de governo de Nabucodonosor, uma cidade dominada pelo inimigo. Era o inimigo de Deus contra o povo de Deus. Então, Jerusalém era chamada Urussalima, que significa cidade da paz. Bonito, né? Cidade da paz. E Babilônia significava porta de Deus, ou portal de Deus. Mas, veja, Satanás sempre tenta ficar no lugar de Deus. E Babilônia era a sua sede. Jerusalém era a sede do governo de Deus, ali estava o templo de Deus. E lá em Babilônia estava o templo de Satanás. E agora nós temos essas duas cidades sendo descritas aqui no livro de Daniel. Ainda hoje, quem visita a Alemanha e vai lá no Pérgamo Museum, no Museu do Pérgamo, você vai encontrar essa porta dos deuses, o portal, a porta de Ishtar, que é a porta de entrada de Babilônia, né? Eu tive o prazer de visitar aquele lugar e tirar algumas fotos ali com a minha esposa. Essa porta foi desmontada, esses tijolinhos coloridos foram desmontados na Babilônia e trazidos e montados aí neste museu. E é interessante, eu passei por essas portas e pensei, Daniel também passou por esse portal, né? Talvez várias vezes, não apenas uma vez. Jerusalém era uma cidade religiosa, era o lugar do santo templo de Deus. Mas Babilônia também era o maior centro religioso da Mesopotâmia. Era chamada a Santa Cidade da Mesopotâmia. Satanás tenta
a contrafação, copiar, né? Deus tem um povo, Satanás tem um povo dele também. Deus tem uma religião, Satanás tem a religião dele também. E vai atraindo os povos, né? Então nós temos aí essa batalha, esse conflito no livro de Daniel entre também duas cidades. A cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, e a cidade de Babilônia, a cidade do inimigo de Deus, a cidade de Satanás. Então vamos ver esse grande conflito no livro de Daniel ao longo do nosso estudo. O livro Profetas e Reis, na página 279, escrito por Ellen White, ela diz assim: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas, devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos livros de Daniel e João, o Revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. E aí ela coloca o texto de Daniel capítulo 12, verso 10. Os sábios entenderão. Vamos ser sábios, vamos estudar o livro de Daniel, porque tem uma bênção aí. Ela também diz no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Você não quer ter essa experiência diferente? Essa experiência religiosa inteiramente diferente? Você não quer desenvolver um caráter daqueles que terão como recompensa os portais eternos? Vamos estudar o livro de Daniel, isso é muito importante, né? E eu vou colocando a vida de Daniel numa linha do tempo, para ficar assim um pouco mais compreensível, e também as profecias de Daniel também numa linha do tempo. Então nós temos aí a linha do tempo de Daniel, até a segunda vinda de Jesus, que é do que se trata o livro de Daniel. Ele não vai mais à frente como vai o Apocalipse. O Apocalipse ainda passa um milênio à frente. Daniel vai até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Daniel, o primeiro capítulo, capítulo 1, ele trata do ano 605 a.C., quando Daniel estava mais ou menos com 18 anos de idade. Era um jovenzinho, né? E ele é levado cativo para a Babilônia, né? Vamos conhecer um pouco de Daniel, embora eu vou detalhar isso mais quando estudarmos o capítulo 1. Hoje é assim um panorama geral do livro de Daniel. Então, o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Toda vez que alguém falava Daniel, estava falando Deus é meu juiz. Mas em Babilônia, mudaram o nome dele. Puseram o nome de Beltesazar. E significava Bel provê. Quer dizer, não é mais Deus que provê, é Bel, o Deus babilônico. Ou quem é o Deus babilônico? O inimigo, né? O inimigo de Deus, o dragão, a grande serpente, Satanás. Ele era judeu, mas a maior parte de sua vida passou na Babilônia, porque foi levado lá com 18 anos e lá ficou, né? Nunca mais retornou para sua terra. Fazia parte da família real da tribo de Judá, foi um homem público, foi profeta, foi primeiro-ministro de duas nações, inicialmente na Babilônia, no Império Babilônico, e depois no Império Persa também. Era uma pessoa fenomenal, né? E nós temos aqui na nossa Bíblia, dos capítulos 1 até o capítulo 6 de Daniel, nós temos a história. A história de Daniel, a história dos seus amigos, né? Como é que começou ali essa vida do povo de Deus na Babilônia, mas focado em Daniel e seus amigos. E do capítulo 7 até o capítulo 12,
Aí nós temos as profecias, as visões de Daniel. Claro que nós temos também algumas profecias e algumas visões na primeira parte, até o capítulo 6. Mas convencionou-se dividir assim para ficar mais fácil a compreensão. Então, 1 ao 6 trata de história, embora nós temos profecias também. Ali um sonho de Nabucodonosor, aliás, 2 sonhos de Nabucodonosor, né, que são proféticos. E dos capítulos 7 a 12, aí são profecias mesmo, né? São profecias para o nosso tempo, inclusive, né, que devemos compreender, devemos estudar. Uma outra coisa interessante sobre o livro de Daniel é que ele não foi escrito numa língua só. Exatamente. Ele foi escrito em 2 línguas. Foi escrito no hebraico e no aramaico. Olha aqui nesse panorama que eu fiz para vocês, o capítulo 1 está em hebraico, já o 2, 3, 4, 5, 6 e 7 está em aramaico, e o 8, 9, 10, 11 e 12 está em hebraico. Hebraico era a língua do povo de Israel, e o aramaico era a língua comum da época, especialmente dos babilônicos, né, que era utilizado. E aí, Daniel e seus amigos, eles são recrutados para servir em Babilônia. E eles são impressionados a desistir de sua identidade judaica. E nós vemos que Deus honrou a fidelidade deles e colocou esses hebreus, esses judeus, em posição de destaque ali no reino da Babilônia, né? No capítulo 2, que foi escrito em aramaico, nós temos o sonho do rei Nabucodonosor, aquele sonho da estátua, lembra? Na verdade é um sonho profético, né? Isso aconteceu, esse sonho, ou o capítulo 2, aconteceu no ano 602 e Daniel agora já estava com 21 anos. E Daniel interpreta esse sonho, na verdade Deus dá a interpretação para Daniel, né? E ele passa ao rei. E esse sonho trata das profecias, trata de uma profecia que mostra o futuro, os reinos que viriam depois de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a divisão dos países, que é o desses dias de hoje, e fala do que vai acontecer. Fala de uma pedra. E nós vamos estudar o capítulo 2 com mais detalhes, mas é a história do planeta Terra, né, que nós temos aí. O capítulo 3 está em aramaico e conta a história de fidelidade de 3 jovens hebreus. Essa história aconteceu também provavelmente ali pelo ano 593 a.C. e Daniel já estava aí com uns 30 anos de idade e o rei Nabucodonosor decide construir uma estátua. Nós vamos estudar melhor isso quando passarmos o capítulo 3. E esses 3 hebreus fiéis, eles decidem não adorar a estátua do rei. Ficam fiéis a Deus, né? E Deus honra a fidelidade deles. Vamos estudar isso aqui também. Já o capítulo 4 e 5 estão em aramaico. O 4 fala sobre o orgulho de Nabucodonosor, um sonho que Deus deu para ele. Daniel interpreta o sonho e o rei, infelizmente, vai comer capim por 7 anos. Ele fica igual um bicho, igual um animal, fica louco. Mas isso serve para que ele reconheça que Deus é o Deus verdadeiro, né? No capítulo 5, fala sobre o orgulho de Belchazar, que é ali já um descendente de Nabucodonosor, e como uma mão escreve a sua sentença numa parede. Devo dizer que o episódio de Daniel 4, Daniel já está com 53 anos, isso aconteceu no ano 570 a.C., né? E o episódio de Daniel 5, Daniel já está com 80 anos, aconteceu no ano 539 a.C. E aí vem o capítulo 6. Eu pus aqui paralelo com o capítulo 3, porque no capítulo 3, os 3 companheiros de Daniel são provados, e agora o próprio Daniel é provado. Lá eles são jogados numa fornalha ardente, e Daniel é lançado na cova dos leões. E os 2 estão escritos também em aramaico, né? Esse episódio de Daniel capítulo 6, Daniel já está com mais de 80 anos. Isso aconteceu provavelmente no ano 535 a.C. Vejam, estamos aí passando, né? O livro de Daniel. É um panorama geral para vocês terem uma ideia, antes da gente entrar
propriamente dito, capítulo por capítulo. É importante ter uma visão geral do livro Daniel. Então, como eu disse, a primeira parte, dos capítulos 1 a 6, é história. E agora, dos 7 a 12, então, começa profecias. Então, nós temos Daniel capítulo 7, Daniel tinha cerca de 70 anos. Veja, não está numa ordem cronológica os capítulos no livro Daniel. Então, Daniel capítulo 7 foi escrito, ou ele teve essa visão, no ano 553 a.C., ele tinha cerca de 70 anos, e aquela visão que ele tem de alguns animais, cada animal simbolizando também um reino. Né? Na verdade, o capítulo 2 e o capítulo 7, escritos em aramaico, eles têm basicamente o mesmo significado, só que no capítulo 7 é ampliada a visão. Ou seja, Deus revela mais da história, do que iria acontecer no futuro. Mas o significado seria o mesmo. Seria os reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Só que continua, tem um período de tempo ali. Porque Deus conhece o fim desde o começo e Ele não erra. Né? E quando a gente coloca essas profecias, nós vamos colocar essas profecias numa linha de tempo e vamos compará-las. Daniel 2, Daniel 7, ver o significado de cada coisa, do chifre pequeno, um período de tempo aí de 1260 anos, o período que estamos vivendo agora, que é o período do julgamento no céu, né? E perceber que estamos vivendo pouco tempo antes do fim desse julgamento. O que vai acontecer neste ano, o ano que vem, o próximo ano? Será que o julgamento já terminou, está terminando? Profecia é história escrita antecipadamente, né? Aí vamos para o capítulo 8 e capítulo 9, que esses já estão escritos em hebraico. Por quê? Porque trata do santuário, é algo escrito mais para o povo de Israel. Mas também é a história da Terra, a história de Daniel até o final do planeta Terra, sabe? Daniel capítulo 8 tem uma profecia enorme, né? Ele já está com 72 anos quando ele tem essa profecia, tem essa visão. Ele vê um carneiro e um bode, que são animais do santuário, né? E aí ele quer saber o que é isso. O que é isso? A explicação, na verdade, ela se completa no capítulo 9 de Daniel, mas, na verdade, o que você tem ali é a descrição dos reinos com mais informações. Mais informações sobre o futuro de Daniel e o nosso futuro, porque vem se cumprindo e está se cumprindo e vai chegar até a parte final. Então era ali Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, em Roma, agora não só Roma pagã, mas também a Roma papal, né? Período em que o papado desenvolveu. Nós vamos explicar detalhadamente esse gráfico das 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, que é muito importante para sabermos em que tempo estamos vivendo, o que está acontecendo hoje no céu e o que vai acontecer em breve aqui na Terra, não é? E vamos colocar essas profecias numa linha do tempo para a gente entender o que está acontecendo e ver o que estamos passando hoje em dia, em que tempo estamos chegando. E vamos perceber que essas profecias estão se cumprindo e falta muito pouco para vermos Jesus voltando em glória e majestade, né? E aí nós temos o capítulo 10 a 12. Eu pus 10 a 12 porque é uma profecia só. Começa no 10 e vai até a 12. Com detalhes. Com detalhes. Especialmente ali a história do povo de Israel, desde os dias de Daniel até os dias de hoje, passando pelos dias de hoje. Nós vamos ver ali o que é esse rei do norte, rei do sul. Em que tempos estamos vivendo ali dentro de Daniel capítulo 11? Ali realmente temos a visão do grande conflito. Quando você lê o capítulo 10 de Daniel, você vê o anjo falando assim, vem cá Daniel, eu vou mostrar para você o que está acontecendo, este grande conflito entre o teu povo, no meio do teu povo, né? Ou seja, uma grande guerra, uma grande batalha, um grande conflito, né? E está em hebraico. Então nós temos aqui Daniel 10 a 12, escrito no ano 533, Daniel tinha cerca de 88 anos, talvez um pouquinho mais, não sei, mas aproximadamente isso. Esse é um panorama geral do livro de Daniel que nós vamos estudar. Olha, vou dizer para vocês, eu me empolgo com o livro de Daniel.
Daniel 1, quando ele é levado para a Babilônia. Daniel 2, a estátua de Daniel. Daniel 3, a prova dos companheiros na fornalha ardente. Daniel 4, o orgulho e a conversão de Nabucodonosor. Né? Daniel 5, a queda de Babilônia. E Daniel 6, nós vemos ali Daniel na cova dos leões, já num outro reino. Depois Daniel 7, a visão de Daniel, né, com aqueles animais. Daniel 8, a visão de Daniel agora dos animais do santuário. Daniel 9, Daniel orando para ter essa revelação da visão que ele teve em Daniel 8. Daniel 10 a 12, a visão do grande conflito que acontece ali no povo de Israel. Então, de Daniel 7 a 12, nós temos essas profecias, né? Foi mais ou menos de quando Daniel tinha 70 anos até quando ele tinha 88 anos, do ano 553 ao ano 533 antes de Cristo, aproximadamente. Então nós vemos aí, nessa linha, a história do planeta Terra. Aliás, nós vamos ver isso em nossos estudos. Né? Olha, Ellen White diz no livro Eventos Finais, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Aquele de Daniel 12. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito da guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Então, nós estamos vivendo aqui nos últimos dias. Daniel 12, verso 1 a 3, fala da volta de Jesus, esse momento culminante. Ele diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. É isso que eu quero mostrar para vocês, que estamos chegando ao final, ao clímax dessas profecias do tempo do fim, essas profecias de Daniel. Como elas vêm se cumprindo ao longo do tempo e como elas vão se cumprir agora nesse finalzinho da história do planeta Terra, ao se completar esses 6.000 anos de pecado na Terra. E em breve iniciar-se o 7º milênio, um milênio de descanso no céu. Como descreve o livro do Apocalipse, não é? Os salvos irão para o céu, terão um milênio no céu, depois retornam. Os ímpios receberão com justiça aquilo que eles merecem, que é a morte, e os salvos receberão a nova terra, que não merecem, mas porque Cristo morreu por eles e eles aceitaram Jesus Cristo, através da misericórdia divina, através da graça e da fé em Jesus, eles estarão com Ele para toda a eternidade. Que Deus torne isso uma realidade na sua vida. E se você, como eu, gosta de estudar a Bíblia Sagrada, continue assistindo aos nossos programas. Na próxima semana, nós vamos falar do capítulo 1. Vamos iniciar o livro de Daniel agora com mais detalhes. Capítulo 1, 2, 3 e assim por diante, até chegarmos ao 12º capítulo. E vocês vão ver que bênção, que experiência diferente e maravilhosa as pessoas podem ter ao estudar o livro de Daniel. Antes de encerrarmos, vamos orar. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor deixou as profecias da Bíblia Sagrada. O Senhor se revela, o Senhor diz o que aconteceu, o Senhor diz o que acontece e o que vai acontecer. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Nos abençoe no estudo da Tua palavra. Esteja com aqueles que estão assistindo ao programa neste momento. Toque no coração deles. Dê a eles a experiência do Espírito Santo transformando a vida deles. Que os Teus anjos estejam ao redor deles. Dê sabedoria a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
encerramos o programa por hoje, mas eu peço a você que curta, compartilhe, mande para outras pessoas a bênção que você recebeu para que outros também conheçam o livro de Daniel. E se você gostou, próxima semana temos o capítulo 1 do livro de Daniel. Nos encontramos lá. Que Deus abençoe a todos.